Dada a ganância dos empresários e sua busca constante e desenfreada pelo lucro, se faz necessário que leis que protejam os trabalhadores do instinto selvagem do capitalismo sejam criadas. Afinal, sem o Estado, quem mais protegeria a classe trabalhadora da exploração feita pela classe empresarial? Nesse contexto, uma das leis mais importantes e mais celebradas pelos sindicatos e pela classe trabalhadora é a Lei do Salário Mínimo, a qual fornece ao trabalhador o direito a receber um salário digno a despeito da vontade de seu empregador. Sem um salário mínimo, os trabalhadores estariam sujeitos a depender da boa vontade do seu patrão, que pagaria um salário de morte a ele, o mínimo possível, apenas para que o proletário possa sobreviver. Bem, esse é o consenso que pode ser visto em qualquer debate político sobre salário mínimo aqui no Brasil. Mas será que ele faz qualquer sentido? Antes de te responder, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. O salário mínimo é o valor mais baixo de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo uso da sua força de trabalho. As primeiras leis modernas de salário mínimo surgiram na Austrália e na Nova Zelândia durante o século XIX, e a partir de então elas foram se espalhando ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o salário mínimo foi estabelecido pela primeira vez em 1930. Hoje, apesar de ser adotada na maioria dos países do globo, diferente do que acontece aqui no Brasil, o salário mínimo está longe de ser uma unanimidade. Não são poucos os países que até hoje não estabeleceram um salário mínimo, como por exemplo a Suíça, que em 2014 fez um plebiscito para saber se a população estaria de acordo em receber um salário mínimo de 4.000 francos suíços, o que hoje seria o equivalente a algo em torno de 20 mil reais. Segundo o resultado oficial, 67% dos eleitores rejeitaram a proposta. Na Alemanha, o salário mínimo foi estabelecido apenas em 2015, ainda assim com uma forte rejeição, inclusive de políticos populistas. Além desses, os países nórdicos como a Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia, que por vezes são utilizados equivocadamente como exemplo de socialismo que deu certo, também não possuem salário mínimo. Nesse ponto, alguns irão contestar e afirmar que muitos desses países possuem sim salários mínimos, mas que na verdade esses são estipulados regionalmente de acordo com os sindicatos. E de fato é verdade, mas isso faz toda a diferença. Vamos tomar como exemplo o Brasil. O Brasil é um país continental, cuja extensão do seu território chega próximo à totalidade da extensão territorial de todo o continente europeu. Temos a sexta maior população do mundo, com aproximadamente 210 milhões de habitantes, o equivalente a mais de 2/3 da população da zona do euro. Como é evidente, da mesma forma que cada país europeu possui uma realidade econômica diferente, cada região do Brasil possui uma realidade econômica totalmente distinta uma da outra. Então não faz qualquer sentido você simplesmente estabelecer o mesmo nível salarial para um funcionário de uma multinacional instalada no centro de São Paulo e para um trabalhador de uma borracharia no interior do Acre. São mundos e realidades totalmente distintas. Portanto, a liberdade de definir um salário mínimo de acordo com cada profissão e para cada região, como acontece nesses países, por mais que não seja o ideal, supera de longe o atual arranjo estabelecido aqui no Brasil. Outras pessoas também irão discordar e dizer que a nossa realidade é diferente desses países e que eles podem abrir mão de um salário mínimo justamente pelo fato de eles serem ricos. Mas será que não é exatamente o oposto? Uma pesquisa realizada pelo Cato Institute comparou o nível de desemprego dos países europeus que não possuem um salário mínimo estabelecido por lei com os países europeus que possuem um salário mínimo. A conclusão do estudo é que os países sem um salário mínimo estabelecido possuem taxas de desemprego em média 4 pontos percentuais mais baixas do que países que possuem um salário mínimo. Entre a população jovem, essa diferença, como esperado, foi ainda maior e atingiu quase 10 pontos percentuais. Mas por que isso acontece? O salário de um trabalhador é um preço como qualquer outro, e como tal, ao se estabelecer um patamar mínimo, o governo faz com que as pessoas com baixa produtividade, geralmente pessoas pobres ou jovens sem experiência, fiquem de fora do mercado de trabalho. Você já parou para pensar que se a lógica da exploração está certa, por que então nem todo trabalhador da iniciativa privada recebe o mínimo estipulado pelo governo? A realidade é que salários não sobem por decretos governamentais.
Não adianta um político, por mais bem intencionado que ele seja, tentar elevar o nível salarial de uma economia através de uma lei ou de um decreto. Não vai funcionar. Salários sobem de acordo com o aumento da produtividade dos trabalhadores, o que só é alcançado através do acúmulo de capital, somado a um arranjo econômico livre de restrições à entrada de novos concorrentes, o que irá gerar um aumento da demanda pela mão de obra. Por exemplo, digamos que você é um pequeno empresário, assim como 99% dos empresários do Brasil. Nessa sua pequena empresa, você emprega 3 funcionários. Como de praxe, sua margem de lucro é apertadíssima e no seu planejamento você consegue bancar o salário de R$1.000 para cada funcionário. Então digamos que eu fui eleito o novo presidente e na melhor intenção do mundo decido estabelecer um salário mínimo de R$1.500 já no dia seguinte. Nesse ponto, é válido ressaltar que atrelada ao salário de um funcionário estão inúmeros encargos trabalhistas que aqui no Brasil podem chegar a custar mais de 100% do salário pago ao trabalhador. Ou seja, ao contratar um funcionário aqui no Brasil, você tem que pagar 2 salários, um salário para o seu empregado e mais um salário para o governo através de impostos. Mas por questões didáticas, vamos ignorar os encargos e se ater apenas no valor do salário. Voltando ao nosso exemplo, apesar de o governo ter aumentado o salário mínimo, você continua podendo pagar apenas R$1.000 por mês para cada funcionário. A boa vontade de um político em aumentar o salário mínimo não vai fazer com que milagrosamente você tenha mais R$500 por mês para dar a cada funcionário seu. O que vai acontecer é que inevitavelmente você terá que demitir um de seus funcionários e o trabalho dele terá que ser assumido pelos outros funcionários que permanecerem, o que obviamente irá sobrecarregá-los, diminuindo assim a produtividade da sua empresa. Por outro lado, em um livre mercado sem a interferência do governo e sem a determinação de um salário mínimo, os aumentos salariais terão como base o aumento da produtividade desse trabalhador. Voltemos ao nosso exemplo. Você continua sendo um pequeno empresário e emprega 3 trabalhadores. Só que dessa vez, você irá aumentar a produtividade dos seus funcionários, seja através de um curso especializante ou da compra de um maquinário moderno que facilite o trabalho deles. Esse aumento de produtividade permitiu a você aumentar consideravelmente a sua margem de lucro. Por sua vez, esse aumento do lucro da sua empresa irá atrair novos empreendedores para esse setor, o que irá aumentar a demanda por mão de obra, principalmente se ela já for qualificada. Então, uma empresa concorrente, sabendo que os seus funcionários são qualificados e têm experiência, tentará contratá-los oferecendo um salário maior do que aquele oferecido na sua empresa, além de outras vantagens. Você, por sua vez, não querendo perder a sua mão de obra qualificada, terá de fazer uma oferta ainda melhor aos seus funcionários, ou então eles irão pedir demissão e irão trabalhar em uma empresa concorrente. Talvez esse exemplo peque pelo excesso de simplicidade, mas basicamente é assim que salários e benefícios são alcançados pela classe trabalhadora em uma economia livre. Por mais bem intencionado que seja um político ou líder de um sindicato que faz discursos inflamados na luta pelos supostos direitos da classe trabalhadora, qualquer aumento salarial ou algum outro benefício dado aos trabalhadores que represente um acréscimo nos custos do seu empregador e que não seja baseado em um aumento da produtividade, invariavelmente levará a um aumento do nível de desemprego da economia. Boas intenções, quando guiadas por equívocos e ignorância, podem ter consequências indesejáveis, e não existe melhor exemplo para esse caso do que a lei do salário mínimo.